Então há uma estimativa de que a capacidade máxima de crescimento da economia brasileira, sem que se produza esses grandes desequilíbrios, não passaria de 2%, né? Que é um crescimento para um país emergente muito baixo. A gente tem uma necessidade de crescimento muito maior para poder se desenvolver. Eu continuo o bate-papo aqui com o economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses Ruiz de Gamboa. Falamos sobre retomada do crescimento aqui no Brasil. Agora eu gostaria de mais detalhamento sobre exportações. Isso foi destaque também, não? Com certeza. As exportações estão esse ano quebrando vários recordes e a expectativa é que o ano termine, como disse, com um novo recorde de exportação e de até superávit da balança comercial. E o interessante é que a gente nota que não é uma recuperação unicamente de matéria-prima, de exportação de matéria-prima, é um crescimento generalizado de exportação de matérias-primas, exportação de produtos semi-manufaturados, manufaturados, e basicamente o que explica isso é o maior crescimento da economia mundial, especialmente China, que é o principal comprador de matérias-primas do Brasil, que teve uma desaceleração do crescimento mais suave, e em segundo lugar, mas também não menos importante, a Argentina, que é um grande comprador de semi-manufaturados, que está tendo uma melhora aí na economia a partir do novo presidente, do presidente Macri. Câmbio foi um fator que ajudou? Também, o câmbio é outro fator, porque ele está num patamar, digamos assim, nem tão alto nem tão baixo, mas suficiente para gerar ganhos de competitividade nas exportações, numa situação em que você não está tendo grandes aumentos de custo de produção, de logística. Então, isso tem permitido que vários setores tenham começado ou aprofundado essa internacionalização. Recentemente participamos de uma cobertura com muitos representantes da área fiscal, empresas, enfim. E de um ano para outro houve muitos elogios com relação à redução da burocracia para exportações, que muitas empresas estão conseguindo ser mais competitivas. Você concorda? Olha, a gente tem aí, na verdade, uma certa melhora nesses trâmites burocráticos, mas eu acho que também conta muito o fato da gente nossa infraestrutura está em frangalhos, mas você tem um uso muito pequeno dela por conta da crise, por conta até da capacidade ociosa das empresas. Então, eu acho que isso também favoreceu muito essa retomada das exportações. Você diz os gargalos, quando a gente começa a aquecer um pouco mais a nossa economia, a gente acaba sendo limitado por isso, condições de escoamento, enfim, nossa infraestrutura. Com certeza, nossa infraestrutura ela já era insuficiente, e como nesses últimos anos aí de crise econômica e crise fiscal, não se investiu nem sequer para manter a infraestrutura que já era insuficiente. Então, por exemplo, nós não temos eletricidade para o Brasil crescer a uma taxa maior do que 2%, 3%. Então, assim, isso não está sendo falado, ou pelo menos não está sendo, não está na ordem do dia discutir a questão da falta de energia elétrica, mas em um dado momento essa discussão vai reaparecer. Estradas, portos, aeroportos, qual é a situação? Precária, né? A gente teria que investir mais ou menos 3% do PIB para manter a infraestrutura e a gente não consegue nem investir 2%. Quer dizer, a gente está com um investimento muito abaixo do mínimo necessário para você fazer a manutenção, nem falar de expansão, né? Então, assim, isso é problemático, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade. Há grandes oportunidades de investimento em infraestrutura no Brasil para, inclusive, o capital estrangeiro.
Mas a questão aí, novamente falando da situação da política e do governo futuro do Brasil, vai depender muito de como vai ser esse governo no futuro, quais vão ser as regras do jogo, como vai ser a política econômica. Então, no momento a gente está aguardando, mas com certeza, como você falou, é um dos grandes gargalos para que a economia brasileira possa se desenvolver. Até que ponto o PIB pode crescer e o crescimento não ser atrapalhado por esses gargalos? Ele pode ser atrapalhado como foi, né, durante o governo da Dilma, no sentido de a produção já não consegue acompanhar o consumo, o que gera inflação, gera rombo em contas externas, porque uma parte do consumo vaza para fora, né? Então há uma estimativa de que a capacidade máxima de crescimento da economia brasileira, sem que se produza esses grandes desequilíbrios, não passaria de 2%, né? Que é um crescimento para um país emergente muito baixo. A gente tem uma necessidade de crescimento muito maior para poder se desenvolver. Só que a gente só vai conseguir isso se a gente diminuir, no fundo, o custo de produção, estou falando em geral, e para isso a gente tem que fazer as chamadas reformas estruturais. Vamos falar sobre essas reformas. O que já foi aprovado até agora, qual a sua opinião? E o que a gente teria mais prioridade mesmo para ser aprovado? Bom, as reformas estruturais, realmente, a gente teve no atual governo duas principais. Primeiro, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista vai na direção correta em agilizar todo o processo de contratação, demissão, no sentido de flexibilizar e permitir, então, que você tenha uma legislação mais de acordo com os tempos atuais. A nossa legislação tem 74 anos, então ela tem que ser atualizada e principalmente dar flexibilidade da negociação entre as partes. Eu acho que isso foi uma grande mudança, né? Existem algumas dúvidas enquanto à implementação, mas acho que foi na direção correta. Na direção correta pelo seguinte, porque uma legislação trabalhista como a nossa, muito complexa, cheia de encargos, cheia de regras, termina sendo um imposto ao trabalho. Termina desincentivando a contratação no setor formal. Então, aquela coisa, ter carteira assinada é ótimo, mas para quem tem, né? E você tem uma grande massa de pessoas que não conseguem ter a carteira assinada e usufruir, inclusive, dos benefícios. E termina sendo altamente oneroso em termos de contratação. E importante também dizer que isso gera uma grande insegurança jurídica. Acho que talvez o principal problema é que a empresa não sabe qual vai ser o passivo futuro dela trabalhista, mesmo que essa empresa faça tudo corretamente. Isso era, pelo menos até agora, a expectativa que a reforma venha solucionar esse problema, vai baratear o custo trabalhista e isso vai evidentemente que incentivar uma expansão da produção, da geração de empregos, eu não tenho a menor dúvida. A segunda reforma, a reforma educacional, acho que foi na direção correta em termos de modificar esse nosso ensino médio, que é uma loucura. A pessoa que vai estudar história, estuda biologia, físico-química, então em um país do mundo você tem tantas matérias, né? Então você perde o foco. Foi na direção correta, mas não se atacou o principal problema, que é a educação básica. A gente tem que melhorar a nossa educação básica, porque, novamente, isso faz com que a mão de obra seja menos qualificada, menos produtiva, o que, em outras palavras, termina encarecendo o custo trabalhista. Então é mais um fator. Agora, reformas, essa reforma do ensino básico eu acho que seria uma das prioridades do próximo governo, e também, claro, a reforma previdenciária. O Brasil está numa situação muito complicada, porque nós temos uma previdência que é muito generosa. O Brasil é um dos únicos países que não tem idade mínima de aposentadoria. E além de muito generosa, é muito onerosa. É muito generosa porque
para a proporção de idosos que o Brasil tem, o gasto com Seguridade Social é muito mais alto do que deveria ser, comparando com outros países emergentes ou desenvolvidos, e é oneroso, porque é um gasto que não para de crescer, a população está envelhecendo, então a conta, né, o sistema brasileiro funciona com o financiamento dos que estão trabalhando, vão contribuir para financiar os que estão aposentados. A população envelhecendo, a conta fica cada vez mais difícil de ser fechada e é uma conta que só aumenta. E hoje representa 45% das despesas obrigatórias, excluindo juros, do governo brasileiro. E a perspectiva em poucos anos é chegar a 60%. Então, assim, é uma bomba relógio fiscal. A gente não tem como lidar com esse problema se não houver uma reforma previdenciária. E não adianta dizer que não tem déficit, fazer contabilidade criativa, porque no final das contas, na planilha, o governo gasta mais do que arrecada. E isso está gerando um excesso de endividamento por parte do governo brasileiro, que está, nesse momento, numa rota de insolvência a médio e longo prazo. Rapidamente, reformas tributária e política. Bom, também tudo é prioritário, né? A reforma tributária também, a gente tem que ter uma carga tributária também de acordo com o nosso grau de desenvolvimento, a nossa renda por habitante. A gente tem uma carga tributária muito maior do que deveria ter, além do sistema tributário brasileiro ser muito burocrático e muito complexo. Então, uma reforma que simplificasse, que reduzisse a carga, mas insisto, não se pode fazer isso se você paralelamente não reduz o gasto também, porque você tem que tentar manter o orçamento relativamente equilibrado. Então, se você reduz a arrecadação e o gasto continua crescendo, quer dizer, uma puxa a outra. E a reforma política é essencial, modernizar, realmente deixar para trás essa velha maneira de fazer política no Brasil, essa coisa do fisiologismo, essa coisa inclusive do capitalismo de amigos, de laços. Isso tem que acabar. Então a gente tem que pensar numa nova forma de fazer política e por isso é necessário que a gente tenha uma verdadeira reforma política para que a gente possa assegurar que os representantes do povo realmente estejam trabalhando em prol do aumento do bem-estar da população. Ulisses, muito obrigada por essa sua primeira participação aqui conosco na Dukascop TV. Um prazer, estamos às ordens e tudo de bom aí e um excelente fim de ano e um excelente 2018 para todo mundo. Obrigada para você também. Luciene Miranda para a Dukascop TV.